Graça e paz, amados. Tudo bem com vocês? Pastora Cláudia Márcia aqui. Hoje nós vamos refletir sobre o seguinte tema: Jesus tem um corpo no céu? Mas antes disso, ajude o nosso canal a crescer, se inscrevendo, ativando o sininho de notificações, compartilhando com os amigos e dando aquele like. E eu sou só agradecimento. Vamos lá? A Bíblia nos ensina que Jesus ressuscitou dos mortos, mas alguns ainda não estão cientes de que Jesus realmente ressuscitou dos mortos no mesmo corpo em que ele morreu, embora fosse um corpo glorificado. Em João capítulo 2, 19 ao 21, Jesus profetizou a respeito da sua ressurreição. Jesus lhes respondeu: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Jesus apareceu a várias pessoas para demonstrar que ele tinha ressuscitado fisicamente. Vamos ler alguns textos? João, capítulo 20, do verso 19 ao 20. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. João capítulo 20, do 26 ao 27. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Lucas capítulo 24, do 36 ao 43. Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estava vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhe disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Atos 1, do 9 ao 11.
Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Mas voltamos à pergunta: Jesus tem um corpo no céu? E a resposta é sim. Existe um homem de carne e osso no céu, Jesus, ressuscitado e assentado à destra de Deus. Em Efésios, Paulo fala da condição atual de Cristo e menciona carne e ossos. Efésios 5,30 diz assim: porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. O fato de Jesus ter um corpo de carne e ossos não significa que seja um corpo corruptível, mas sua carne e seus ossos estão numa condição diferente. Às vezes, ficamos confusos por causa da afirmação de 1 Coríntios capítulo 15, 50. O que afirmo, irmãos, é que nem a carne nem o sangue podem participar do reino de Deus e que a corrupção não participará da incorruptibilidade. Aqui, ele está falando de nosso corpo natural, atual e mortal. Mas depois de ressuscitado, teremos um corpo semelhante ao do Senhor Jesus, uma matéria diferente daquela que temos hoje, mas ainda assim, carne e ossos, porque foi assim que se apresentou aos discípulos depois de ressuscitado. Jesus veio ao mundo em um corpo material, porém sem pecado, e ressuscitou em um corpo material, e subiu num corpo assim ao céu. Dá para entender que existe um tipo de matéria que foge à nossa compreensão neste momento. Uma matéria para a qual tempo e espaço são irrelevantes, pois Jesus entrou numa sala com portas fechadas e foi assunto aos céus com este corpo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Concluímos reafirmando que a doutrina da união hipostática é um mistério para a compreensão humana. Contentemo-nos em, mesmo não entendendo completamente o funcionamento da união hipostática em nosso Senhor, aceitá-lo e adorá-lo, tal como ele é, o Deus homem, nosso Redentor.